Uma fila extensa que pode causar impactos em nossas rotinas cotidianas está se formando. Nas últimas semanas, centenas de embarcações de carga têm obstruído uma das partes cruciais do comércio global, o Canal do Panamá, uma via marítima colossal com cerca de 80 quilômetros de extensão que foi ocupada por navios de carga. Todos eles estão aguardando para atravessar esta passagem centenária que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Aproximadamente 14 mil navios fazem uso dela anualmente, representando 6% do comércio mundial, desempenhando um papel fundamental na cadeia de abastecimento que abastece lojas em todos os cantos do mundo. No entanto, essa situação complicada parece ser resultado de questões técnicas, falta de espaço e problemas climáticos. E agora a integridade dessa maravilha da engenharia está ameaçada. Pode surpreender, mas para nos aprofundarmos na história do Canal do Panamá, começaremos na França. Faremos uma única viagem no tempo até o final do século XIX para conhecer o homem conhecido como o Grande Francês. Em 1880, o diplomata Ferdinand de Lesseps estabeleceu a Companhia Universal do Canal Interoceânico do Panamá, assumindo um projeto ousado de conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Para realizar isso, ele planejava escavar uma faixa de terra de 80 quilômetros ao sul do Panamá, entre o Mar do Caribe e a Baía do Panamá. Ferdinand de Lesseps estava cheio de confiança, especialmente após o sucesso do Canal de Suez, inaugurado apenas 10 anos antes. Contando com seu histórico vitorioso, ele decidiu ampliar suas ambições e, em 1882, comprou de volta a concessão da terra que ainda estava sob controle dos Estados Unidos da Colômbia. As primeiras pás começaram a cavar a terra, mas logo uma série de problemas surgiram. O Grande Francês desejava repetir o que fizera com o Canal de Suez, mas o terreno do Canal do Panamá era muito mais desafiador. A selva precisava ser superada e uma colina que se elevava quase 100 metros acima do nível do oceano tinha que ser escavada. Além disso, as condições climáticas tornaram-se insuportáveis para os trabalhadores. Tempestades tropicais, deslizamentos de terra e doenças, como a malária e a febre amarela, assolaram as equipes no local. Como resultado, o projeto ficou à beira da falência. Os planos foram reestruturados para a construção de um canal com eclusas, conforme solicitado por várias partes interessadas no projeto, incluindo Gustave Eiffel, o futuro designer da torre mais icônica de Paris. No entanto, essa mudança veio tarde demais, especialmente porque o projeto estava envolvido em um dos maiores escândalos financeiros do século na França. Dezenas de milhares de investidores contribuíram para o projeto por meio de uma subscrição pública em grande escala. No entanto, na prática, esse dinheiro foi utilizado mais para subornar funcionários públicos do que para financiar um canal que parecia cada vez mais inviável. A empresa de Ferdinand de Lesseps declarou falência em 1889. Foi uma empreitada que custou não apenas o dinheiro de dezenas de milhares de pequenos investidores, mas também a vida de mais de 20 mil trabalhadores. Apesar do fiasco, o Canal do Panamá continua a despertar inveja. Essa rota já suscitava a cobiça dos conquistadores espanhóis no século XVI, e havia uma razão para isso. Esse trajeto de menos de 100 quilômetros evitaria a necessidade de contornar toda a extensão da América do Sul e evitar o perigoso Cabo Horn, resultando em economia de tempo e recursos valiosos. A história de um país está intrinsecamente ligada à do futuro canal. Em 1903, com o apoio dos Estados Unidos, o Panamá declarou sua independência. Poucos dias depois, em reconhecimento desse apoio, os Estados Unidos receberam uma concessão perpétua para o canal, bem como uma faixa de terra de 16 quilômetros de largura que atravessava o país de um lado a outro. O trabalho foi retomado em 1904
e os engenheiros optaram pela ideia de um canal com eclusas. A chegada das vacinas ajudou a conter a propagação de doenças tropicais. Esse projeto colossal levou uma década e mobilizou um sistema complexo de motores a vapor e uma engenharia ferroviária inovadora, incluindo a remoção de milhões de toneladas de rocha quando os canais foram escavados. No auge da construção, quase 40 mil trabalhadores estavam envolvidos. O projeto custou aos Estados Unidos cerca de 375 milhões de dólares, tornando-se de longe o projeto mais caro do país na época. O canal tinha impressionantes 79,6 quilômetros de extensão. Graças a 2 lagos artificiais e 3 enormes eclusas com 33 metros de largura, tornou-se possível cruzar o continente americano, um feito notável. No entanto, esse empreendimento foi manchado pelo custo humano, pois mais de 5 mil trabalhadores perderam a vida durante a construção desta inovação. É importante notar que esse número representa apenas as mortes registradas, pois acredita-se que mais de 20 mil pessoas possam ter perdido a vida no processo. O canal foi oficialmente inaugurado em 15 de abril de 1914, justamente quando a Europa mergulhava na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos detinham o controle total sobre esse elo vital da comunicação marítima. Os engenheiros responsáveis tomaram a decisão crucial de definir o tamanho das eclusas, que foram projetadas com as impressionantes dimensões de 320 metros de comprimento por 33 metros de largura. Essas medidas estabeleceriam os padrões para as futuras embarcações gigantes dos mares. As embarcações Panamax, por exemplo, são construídas de acordo com essas especificações, possuindo uma largura de 32 metros e um comprimento de 294 metros, se encaixando perfeitamente nas eclusas do Canal do Panamá e transitando por essa via de passagem fundamental. Na década de 1970, teve início um processo de devolução que visava restituir o controle do canal e do enclave americano ao Panamá. Esse processo se concretizou em 1999, quando o Panamá se tornou o proprietário legítimo do canal que leva o seu nome. Hoje, o canal é um dos recursos financeiros mais significativos do país, contribuindo com 10% da receita nacional. O trânsito por esse corredor vital não ocorre sem custos, considerando todas as receitas fiscais que ele gera e as atividades relacionadas a ele. De acordo com dados da Autoridade de Controle do Canal, as taxas de passagem variam, sendo de $10 mil para os navios menores e chegando a $300 mil para os navios porta-contêineres Neo-Panamax. Essas gigantes embarcações possuem 365 metros de comprimento e têm capacidade para transportar quase 12 mil contêineres, desempenhando um papel fundamental no comércio internacional. Os preços das passagens pelo canal podem até aumentar durante os períodos de grande demanda. Em alguns casos, determinados horários de trânsito são leiloados pelos administradores do porto. Recentemente, um navio-tanque químico chegou a desembolsar $2,4 milhões para ter prioridade sobre os demais navios, o que representa um ganho financeiro inesperado. No entanto, a viabilidade desse modelo do canal está agora em questão, uma vez que enfrenta desafios significativos. A operação do canal baseia-se em um sistema que ainda está em vigor hoje. Os engenheiros não escavaram todo o terreno para construir o canal. Em vez disso, nivelaram uma rota existente antes de inundá-la para criar 2 lagos artificiais. O principal deles é o Lago Gatún e o segundo é o Lago Alajuela, anteriormente conhecido como Lago Madden. Essa abordagem engenhosa permitiu a criação de uma passagem navegável entre os oceanos Atlântico e Pacífico, tornando o Canal do Panamá uma proeza notável da engenharia. Esses lagos são alimentados por rios interiores e proporcionam um nível de água que fica 28 metros acima do nível do mar.
Para possibilitar a travessia de barcos, o canal utiliza um sistema de comportas para elevar e baixar as embarcações. Essa engenharia notável requer a assistência de locomotivas nas margens do canal, que auxiliam no movimento das embarcações de uma eclusa para outra. Contudo, esse sistema tem um custo ambiental, pois entre 200 e 250 milhões de litros de água doce são perdidos no oceano a cada passagem de um barco. Em tempos de boas chuvas, esse desperdício de água não é necessariamente um problema. No entanto, as mudanças climáticas, associadas ao aquecimento global, estão transformando a situação. As secas estão se tornando cada vez mais frequentes. Desde 2016 e 2019, o Panamá enfrenta um novo episódio de seca, uma situação sem precedentes, especialmente durante o que deveria ser a estação chuvosa. A situação piorou com a chegada do fenômeno climático El Niño nos mapas meteorológicos. Os indicadores de precipitação hídrica frequentemente ficam estagnados em zero na região, resultando na redução dos níveis dos rios e lagos. O nível da água está tão baixo que as autoridades tiveram que tomar medidas de precaução. A tonelagem das embarcações é reduzida para evitar o risco de afundamento, e o número de navios porta-contêineres que utilizam essa rota diariamente foi reduzido de 40 para 32. Como consequência, as filas nos portões desse corredor marítimo estão se tornando mais extensas. Diferentemente do Canal de Suez, que opera sem a necessidade de eclusas, o acesso ao Canal do Panamá depende de um sistema de eclusas, bem como do auxílio de rebocadores e operadores especialmente treinados para lidar com essa tarefa perigosa. Com uma demanda semelhante, mas uma capacidade reduzida, o tempo de espera para a travessia está aumentando consideravelmente. No início de setembro, o jornal Le Monde relatou que os tempos de espera para as embarcações aumentaram de 4 dias em horários normais para quase 20 dias em meados de agosto. Já em 2006, as filas no Canal do Panamá eram manchete. Naquela época, o canal havia envelhecido e se tornado inadequado para acomodar os novos navios porta-contentores, que estavam se tornando cada vez mais largos e longos. Após a aprovação de um referendo, o Panamá embarcou em um projeto de expansão de 6 bilhões de dólares em 2016. O novo canal inaugurou suas eclusas, permitindo a passagem de 95% dos navios do mundo. Além disso, o leito do Lago Gatún foi aprofundado em 45 centímetros, com a intenção de permitir a passagem de mais embarcações a cada dia. No entanto, apesar das expectativas, esse projeto colossal não resolveu o problema da escassez de água. Diante da seca atual, o Panamá parece estar em uma posição vulnerável. A primeira medida foi confirmar restrições à passagem para o próximo ano, caso as chuvas não sejam suficientes até novembro, que marca o fim da estação chuvosa do país. No entanto, os riscos são de extrema importância. Se a situação de escassez de água persistir, as embarcações poderão começar a considerar outras rotas comerciais, como a rota do Ártico, à medida que as temperaturas globais aumentam e o derretimento do gelo abre essa rota de navegação durante os meses de verão. As mudanças climáticas estão tornando essa rota cada vez mais viável. Além do impacto nas rotas marítimas, a seca do canal também afeta diretamente os habitantes da região. Os 2 lagos artificiais, Lago Gatún e Lago Alejuela, anteriormente conhecido como Lago Madem, são fontes de água potável para a capital do país, a cidade do Panamá, e seus subúrbios. Mais de 2 milhões de pessoas dependem da água fornecida pelo canal, o que representa quase metade da população do estado centro-americano. As autoridades estão cientes da necessidade de encontrar outra fonte de abastecimento de água, além do Canal do Panamá. O administrador do canal, Ricaurte Vázquez, declarou em uma coletiva de imprensa em meados de setembro que é necessário agir em relação ao volume de água requerido pelo canal. Em busca de uma solução ousada, a administração do Canal do Panamá está considerando a criação de um novo reservatório de água a oeste do canal.
Esse reservatório seria abastecido com água do Rio Índio e, por meio de um túnel subterrâneo com 8 quilômetros de extensão, alimentaria o principal lago artificial, o Lago Gatun. As estimativas indicam que levará cerca de 3 meses se houver chuvas abundantes, mas quase 2 anos e meio se a seca persistir. Outro projeto potencial proposto pela administração envolve a extração de água do Lago Baiano e seu despejo na passagem marítima. No entanto, esses novos desenvolvimentos ainda precisam ser detalhadamente planejados, aprovados e financiados antes de se tornarem realidade. No comunicado mais recente à imprensa, na primeira semana de outubro, a empresa gestora do canal anunciou uma melhoria na situação, com os barcos enfrentando menos atrasos do que há 1 ou 2 meses. No entanto, o nível do Lago Gatun continua dramaticamente abaixo das normas sazonais, mais de 2 metros abaixo, destacando que o problema persiste sem solução definitiva. E quanto à sua opinião sobre esse vídeo, ficaríamos interessados em ouvi-la. Deixe um comentário abaixo e compartilhe as suas ideias. Agradecemos por assistir e até breve, com mais conteúdo interessante em nosso canal.